Nos crimes de ação penal privada, é preciso pagar custas judiciais para que a ação penal siga adiante? Vem comigo nos nossos estudos do CPP. Hoje nós vamos estudar o artigo 32, 33 e 34 do CPP, que tratam justamente desse assunto. Quem tem mais credibilidade? Estadistas que já existiam lá, se houve a prescrição ou não. A sentença condenatória para o Ministério Público. Agora eu quero que você abra o seu CPP e acompanhe atentamente a leitura. Artigo 32. Nos crimes de ação privada, o juiz, a requerimento da parte que comprovar a sua pobreza, nomeará advogado para promover a ação penal. Isso significa que, se o cidadão que sofreu um crime, esse crime ele deve ser investigado por meio de uma ação penal privada, ele pode ir diretamente ao juízo, colocar a sua questão, e o juiz vai determinar, vai nomear um defensor dativo ou vai determinar que a defensoria pública atenda aquele cidadão e proponha a ação penal privada para ele. Ele não tem dinheiro para pagar as custas, ele vai fazer um procedimento para mostrar que não tem condições. E o parágrafo 1º do artigo 332 diz: considerar-se-á pobre a pessoa que não puder prover as despesas do processo, sem privar-se dos recursos indispensáveis ao próprio sustento ao da família. Significa que a pessoa ela precisa demonstrar que dentro do orçamento familiar dela, o que ela ganha, ela não consegue tirar 300, 400, 500 reais para pagar custas judiciais para mover um processo contra uma pessoa ou contra várias outras pessoas. Eu vivi um caso aqui de uma queixa-crime aonde nós propusemos ela contra 37 pessoas. As custas judiciais saíram quase 4 mil reais. Com a graça de Deus, o meu cliente tinha condições financeiras para poder pagar essas custas. Ele pagou e a ação penal tramitou normalmente. Na sequência, o parágrafo 2º diz: será prova suficiente de pobreza o atestado da autoridade policial em cuja circunscrição residir o ofendido. Essa norma do parágrafo 2º, ela já não tem mais vigência, ela não tem mais vigor, ela não tem mais valor. Hoje nós aceitamos a declaração da parte dizendo que ela não tem condições de pagar aquelas custas. Eu, particularmente, eu não gosto de juntar só a declaração. Eu peço ao meu cliente que faça uma tabelinha no Word ou no Excel, onde ele relaciona todas as despesas dele e ele coloca qual é a renda dele também. E com isso você prova se ele tem dinheiro sobrando ou não para pagar aquelas custas judiciais. Se ele não tem, o juiz imediatamente defere, tá? Esse é o artigo 32, regra básica, clara, fácil de entender e fácil de seguir. Artigo 33. Se o ofendido for menor de 18 anos, ou mentalmente enfermo, ou retardado mental, e não tiver representante legal, ou colidirem os interesses deste com os daqueles, o direito de queixa poderá ser exercido por curador especial, nomeado de ofício ou a requerimento do Ministério Público, pelo juiz competente para o processo penal. Regra de processamento clara, né? Uma situação que coloca o ofendido e traz as características que, se o ofendido tiver, se o ofendido for menor de 18, se ele for mentalmente enfermo, se ele for retardado mental, para mim mentalmente enfermo é diferente mesmo de um retardado mental, né? Não, o mentalmente enfermo ele pode estar com uma doença ali, uma esquizofrenia, um transtorno de bipolaridade,
ou até mesmo talvez uma depressão, e ele não conseguir tomar as medidas adequadas na sua vida civil sozinho. Já o retardado mental, ele já tem uma doença mental diagnosticada que diminui a capacidade dele, a autonomia dele de tocar a vida civil. E ele não tiver ninguém para representá-lo legalmente, ou os seus interesses colidirem, o juiz faz o quê? Ele nomeia de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, um cidadão que vai ter essa responsabilidade de ser o curador daquela pessoa para mover aquele processo penal contra os outros. Regra muito simples, muito básica e que deve estar ainda conectada com a interpretação do artigo 53 do CPP, que fala ainda sobre essas condições, né, da nomeação do curador para quando a vítima for mentalmente enferma ou retardada. A regra, ela se conecta, do 33 ao 53, tá bom? A gente vai ver isso mais na frente quando estudar o 53. E para encerrar, o artigo 34. O artigo 34 nos diz que se o ofendido for menor de 21 anos e maior de 18 anos, o direito de queixa poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal. Quer dizer, você está ali naquele limiar, 18 anos até 21 anos. Você é maior de idade. Só que o Código de Processo Penal, ele traz uma hipótese aonde o seu representante legal, geralmente o seu genitor ou sua genitora, pode assim mesmo você sendo maior, exercer o direito de apresentar a queixa criminal, a inicial da ação penal privada por você, defendendo os seus direitos. Essa regra, ela é muito bacana, muito interessante. Você pode interpretar que há um choque, há uma antinomia de regras, mas ela está em vigor, ela está valendo, ela funciona, tá? Ela tem aplicabilidade, porque ainda que no processo civil, no direito civil, você tenha maioridade acima dos 18 anos, essa regra ela não é anulada pelo direito civil, porque ela trata de um direito específico de propositura de ação penal. Combinado? Bom, é isso aí. Espero ter contribuído para o teu desenvolvimento profissional. Um grande abraço para você. Deus te abençoe sempre.